Olha, bora falar de Valdemar Costa Neto, que eu citei no início, porque o ministro Flávio Dino, ele afirmou numa decisão que o presidente do PL atua na indicação de emendas parlamentares, mesmo sem ter mandato, e determinou o bloqueio de até 119 milhões de reais em bens dele. O valor é referente a 21 emendas que a indicação teria passado por Valdemar e que tiveram a execução suspensa por ordem do Dino. O ministro escreveu o seguinte na decisão: são múltiplos os indícios de representação policial, segundo os quais os investigados Mariângela Fialec, Gargan Amarante Pinto e Nara Brum teriam atuado dentro da Câmara dos Deputados como longa-manos de Valdemar Neto, consoante atestam diálogos em aplicativos de mensagem e numerosas planilhas compartilhadas entre os investigados. Valdemar Costa Neto, sem exercer mandato parlamentar, parece ter atuado até muito recentemente como mandante do redirecionamento de valores públicos. A Polícia Federal afirma que o Valdemar usava servidores da Câmara para destinar recursos conforme os interesses dele em sintomas inequívocos de cometimento dos crimes de peculato. Essa investigação aponta que a análise do celular da FIAEC, que foi assessora do ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, aponta a existência de um arranjo decisório paralelo para a destinação de verbas públicas. E ainda de acordo com a PF, o Valdemar era de definição e remanejamento de emendas. Eis um, hein? Tá surpreso? Tá surpreso? Alguém está surpreso? Né? Não. Aí é o seguinte, olha. Não adianta, nós temos um encontro marcado como país, nós temos um encontro marcado com a questão das emendas. Este é um escândalo anual. A cada ano nós temos um escândalo da ordem de 60 bilhões. E passamos a achar que isso é normal, né? E se você olhar, e se você observar, a extrema-direita não se ocupa disso, ela não quer mexer com isso. A cada vez que ela fala em cortar gastos, a questão das emendas simplesmente não entra. Mas tem uma frase famosa, né, do Saint-Hilaire sobre o Brasil, né, quando ele descobriu a quantidade de saúva que tinha aqui. Aí ele disse, ou o Brasil acaba com as saúvas ou a saúva acaba com o Brasil, né? E aí em Lima Barreto, o Policarpo Quaresma, coitado, ele tenta, né, se tornar um agricultor e as saúvas não deixam, né? Não existe a saúva metafórica das emendas, ou o Brasil acaba com as emendas impositivas, ou as emendas impositivas impedem qualquer forma de ordenamento do orçamento e desregulam absolutamente o poder político. Se você olhar a desordem, começou com as emendas individuais, depois foi para as emendas de bancada, e depois se tentou também tornar obrigatórias emendas de comissão. E isso foi levando ao enfraquecimento progressivo do Executivo. De maneira que o deputado, o senador, ele participa do governo mesmo quando é oposição. Só que ele participa do governo de uma maneira nefasta. Ele participa do orçamento de uma maneira nefasta, porque o direcionamento desse dinheiro não obedece a nenhum programa. Ele não está sob nenhum guarda-chuva. Né? É uma fragmentação de recursos todo ano, né? Que, de resto, está sujeito a essa fragmentação a intervenções no meio do caminho, que aí tem a ver com corrupção, tem a ver com quadrilhas que vão se apropriando do Estado. Né? Então o Brasil precisa rever isso. Olha, então eu insisto, né? Ou o Brasil acaba com as emendas impositivas acabam com o Brasil, repetindo a máxima da saúva. E isso, na verdade, essa é a mais difícil das coisas. Né? Porque quando se estabeleceu... Veja, vamos lá. Em que país do mundo, se alguém perguntasse, Reinaldo Azevedo, em que país do mundo
o parlamento executa o orçamento. Tem uma intervençãozinha pequena aqui e ali, mas a resposta é em nenhum. Aí nos regimes parlamentaristas em que o parlamento governa, nos regimes parlamentaristas em que o parlamento governa, você tem aqueles do parlamento que compõem o executivo e quem executa o orçamento é o executivo. O que o parlamento faz é participar, é atuar na distribuição de recursos, na escolha de áreas prioritárias, e isso há aqui também. Agora, a execução do orçamento, isso não. Né? Hoje, o Congresso distribui mais dinheiro, Rafael, do que o governo tem para investir. Então, assim, é um despropósito. Razão porque o país vira um cemitério de obras paradas. Qual é o vaso comunicante que se criou? O deputado manda dinheiro lá para o seu apaniguado na sua região, vai lá para o prefeito, que por sua vez contrata, claro que há os honestos, contrata empresas e etc., e pessoas ligadas ou a si mesmo ou ao deputado, tem o retorno, que isso virou caixa 2 de campanha. Assim, é inconstitucional. Ah, foi parar na Constituição? Sim, mas diz respeito aos valores sistêmicos da Constituição. Diz respeito à essência do que é a separação dos poderes. Né? E permite esse tipo de atravessamento que o Dino aponta, no caso do Valdemar, né, a investigação da Polícia Judiciária delimitou muito claramente esse processo, escreve o ministro, de apropriação indevida de cifras parlamentares pelo presidente do PL. Demonstrou que esse processo de desvio possivelmente contava com apoio à liberalidade política, ainda que através da omissão de outros parlamentares. Basicamente, Valdemar Costa Neto, isso aqui é a Polícia Federal e o Dino reproduz, contava com autonomia para direcionar recursos de emendas, de comissão sobretudo, conforme sua cota pessoal e particular, atribuída a partir de sua condição de presidente da sigla. Acontece que ele não é parlamentar. Os servidores envolvidos que tem, né, compilavam planilhas para organizar as emendas do lote. As planilhas eram tratadas, analisadas e condensadas pelos servidores da Câmara para encaminhamento aos ministérios. E direcionava essas emendas alocando falsamente deputados federais como solicitantes. Isso é, cara, é um escracho. Escracho. E nós estamos falando do Valdemar Costa Neto, do chefe do maior partido do Brasil. Se tornou chefe do maior partido do Brasil. Né? E aí, presente a Maria Ângela Fialec, que foi assessora de Lira. Né? Esse é Valdemar, já preso 2 vezes, né? E que tem uma capacidade de sobrevivência política realmente muito impressionante. Né? Isso tem que ter, e é muito difícil, né? Porque quem é que tem que mudar isso? É o parlamento. Agora, no entanto, o parlamento é o principal beneficiário de um sistema de escândalo reiterado. E aí quando se fala isso, quer impedir o deputado de mandar um benefício. Não, ninguém quer impedir o deputado de mandar benefício. Organize-se em bancadas, faça pressão, faça política. O problema é que esses caras hoje não precisam nem fazer política. Pegam a grana garantida e manda para lá. Todo ano 60 bilhões vão pro ralo. Um percentual vai para a saúde e tal, e o resto vai pro ralo mesmo.
E aí tem essa super funcionária, né? Além de tudo, vão se criando essas figuras deletérias, né? Porque o sistema permite. Essa Mariângela Fialec, ela é conhecida como Tuca e ela foi apontada, como você disse aí, pelo ministro Flávio Dino como responsável por atuar em favor do presidente do PL, o Valdemar Costa Neto. E ela chegou a ser alvo de buscas da Polícia Federal em dezembro do ano passado. A operação ela apurava suspeitas de direcionamento indevido de recursos enviados pelos deputados aos seus redutos eleitorais. A Fialec é servidora da Câmara e tinha um raro status em Brasília, como chefe de poder em reuniões na esplanada dos ministérios. Requisitada demais, a ex-assessora do Arthur Lira teve a chave do orçamento secreto, foi alvo de operação da Polícia Federal em dezembro do ano passado, depois de ser acusada de trabalhar com ação ou interesse republicano para o encaminhamento de emendas de comissão, um novo flanco de investigação sobre esse mau uso de verbas por congressistas. Ela foi funcionária importante também para a gestão do Hugo Mota. A Tuca dizia a pessoas próximas que tinha um registro de tudo o que fazia, dessas presenciais até ligações e anotações do dia a dia. Eu tenho registro de tudo, hein? Eu tenho registro. Tanto é que quando ela caiu na malha da Polícia Federal do Flávio Dino, houve um movimento de solidariedade, assim, muito encantador. Olha o que estão fazendo com essa pobre e dedicada funcionária, né? Porque ela tinha um registro de tudo, ela tinha inclusive o controle das necessidades das prefeituras. Ela dava as dicas às prefeituras sobre o que estas deveriam fazer para conseguir os recursos, né? Ela auxiliava as prefeituras, deputados, ministérios, virou uma especialista. Não, veja, e aí tem alguns que dizem, anda muito mal acompanhado. Eu não sei, ela pode ser só uma funcionária dedicada que percebeu quais eram os hábitos da turma, né? Bom, se os hábitos são esses, eu vou me especializar nesse troço. Esse foi o desastre, insisto, que começou lá atrás com as emendas individuais, 2015, né? Não por acaso a Dilma cai em 2016, né? Impuseram aquilo goela abaixo que a Dilma estava fraca. 2017, as emendas de bancada se tornam obrigatórias e se cria o orçamento secreto na forma que se conheceu, quando o Centrão faz o acordo com Bolsonaro, e Bolsonaro também era fraco. Lembre-se que um dos maiores adversários no primeiro ano do governo Bolsonaro, eu falei 2017, não, 2019, um dos primeiros adversários do governo Bolsonaro forte foi o Lira. E depois aí se faz o acordo. E a partir daí, né, tem-se as emendas obrigatórias de bancada, depois se consolida o orçamento secreto e acabou. O Lula se elege com um Congresso majoritariamente hostil, precisa tentar criar uma base, tentam impor as emendas de comissão também, né, como obrigatórias, não viraram obrigatórias no papel, mas se tornaram obrigatórias na prática. Então nós não temos mais uma república. Nós temos um país que vive no modo chantagem. O Congresso se transformou estruturalmente. Não estou dizendo que um monte de pessoas malvadas e tal, mas o poder legislativo virou um poder chantagista. E às vezes nem precisa da chantagem, né? Como o dinheiro está garantido, simplesmente dane-se, não estou nem aí. Né? Faço o que eu bem entendo. Posso votar os maiores absurdos, ignorar o que eu bem entender, porque não preciso me alinhar com ninguém. Cada deputado tem sua cota. Isso é a negação do próprio processo legislativo.
Hã? Eu quero fazer uma pausa e quero continuar nisso ainda. Vamos lá. Pausazinha de 2 minutos, quem está na TV, quem está no YouTube, a gente segue falando. O que é o processo legislativo? Vamos lá. O processo legislativo supõe necessariamente o entendimento, quando menos, Rafael, o entendimento daqueles que compõem a maioria. Reservado à oposição o papel da vigilância. Assim é na democracia. Daí que também essa coisa da distribuição do dinheiro não caiba, né? Porque, senão, evidentemente, a tendência é que, bom, quem é oposição receba menos, enfim, né? Então, é o papel do entendimento, ao menos, da maioria. Do modo como as coisas estão, esse entendimento nem é necessário. Os caras não precisam se juntar a partir de projetos. Sim, muitas vezes eles se juntam contra aquilo que não querem. Então, a bancada ruralista, a bancada não sei o quê, a bancada não sei o que lá, se junta para votar contra determinadas propostas, ou então para votar determinadas propostas, como o marco para a demarcação de terras indígenas e não sei o quê. Agora, no resto, por que eles precisam se alinhar com determinados projetos? Em nome do quê? Se forem pessoas de boa índole, tá, ok. Mas e se não, não? Não precisa se alinhar para nada. Então você veja, nós temos um Congresso majoritariamente hostil, sim, o governo Lula, nós temos um governo de viés progressista, um Congresso absolutamente reacionário, né? De conservador para reacionário, e para ele tanto faz. E quando os interesses mobilizam os setores que eles representam, alguns lobbies, etc., então até votam junto com o governo. Se não, não. Né? E nem espaço de interlocução precisa, porque eles vão falar com os lobistas que o sustentam. O que é uma porcaria. Né?